Olá, galera. Vou falar sobre logaritmo. O que é logaritmo? Para que a gente possa entender direitinho o que é logaritmo, nós vamos lembrar primeiro sobre uma coisa importante que é potência e raiz. Um exemplo para a gente poder entender. Raiz quadrada de 4. O que é raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4, eu tenho que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo que dê 4. Então, a raiz quadrada é o seguinte. Aqui eu não tenho nada, é 2. Esse 2 indica o número de vezes que eu tenho que multiplicar um número para dar um resultado. Esse número aqui é o número 2. Então, a raiz é, na verdade, então, a gente tem que descobrir a base para ter o expoente 2 e esse resultado dá 4. E potência? Potência é isso. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. A potência, nós temos a base, temos o expoente e eu quero saber esse resultado. Vou chamar de x. Isso é potência. Percebe que os dois eles são muito parecidos, só que aqui eu tenho base, expoente e resultado. Base, expoente e resultado. Aqui eu não tenho a base, mas eu tenho o expoente e tenho o resultado. Aqui eu tenho a base, tenho o expoente, mas não tenho o resultado, eu tenho que fazer. E onde entra o logaritmo nisso? O logaritmo, que é representado por log, que é uma abreviação de logaritmo, ele é dividido, para que a gente possa entender, também em 3 partes. Tem essa parte de cima, tem essa parte de baixo e tem essa parte aqui que é o resultado. Aqui nós temos o que a gente chama de base. Aqui nós temos o que a gente chama de logaritmando. E aqui é o resultado, que a gente chama de logaritmo. Então, o logaritmo, ele também tem base. Então, a base aqui é o logaritmo e a base. Vou chamar aqui de A. E como que funciona? Qual é o que a gente chama de definição de logaritmo? O logaritmo é a gente pegar um logaritmando numa certa base e encontrar esse resultado. Só que como que liga esses elementos? Esses elementos liga como b da base. Esse logaritmo é o nosso expoente, então é o b com x no expoente, e o a é o nosso resultado. Então, olha só. Raiz, potência e logaritmo. Todos eles têm base, todos eles têm expoente e todos eles têm um resultado. Só que cada um numa certa situação. Então, aqui, nessa mesma situação, nós teríamos o seguinte: o logaritmo numa base 2, ok? E eu quero saber numa 4 e eu quero saber esse resultado. Essa é a interpretação que nós temos desse mesmo problema, que vai ser 2 elevado a x, que é igual a 4. Olha só que interessante. Nós temos base, expoente e resultado. Base, expoente e resultado, base, expoente e resultado. Eu tenho o mesmo problema dividido em 3 maneiras diferentes. Aqui eu quero o expoente, tenho a base e o resultado. Aqui eu quero a base, eu tenho o expoente e o resultado. Aqui eu tenho a base, tenho o expoente, mas quero o resultado. Então aqui eu quero o expoente, aqui eu quero a base, aqui eu quero o resultado. Essa é a diferença entre eles. Então o logaritmo funciona assim. É essa definição dele, é essa relação que existe entre a base, o logaritmando e o resultado. A base é chamada de base no expoente, na potência. Então a base elevado ao resultado, que é o nosso expoente, vai ser o logaritmando, que é o nosso resultado. Então, logaritmo, eu quero o logaritmo de um resultado numa certa base, eu quero descobrir quem é esse expoente. É ele que eu quero descobrir. Ok? Vamos a um exemplo numérico para que a gente possa entender direitinho isso daqui. Vamos lá. Logaritmo de 8
na base 2. Eu quero saber qual é o resultado disso. Ah, mas espera aí. Isso daqui é a base. Isso daqui é o nosso logaritmando. E esse aqui é o nosso logaritmo. E como que eu faço isso? A base vai ser elevado ao nosso expoente, que vai ter como resultado 8. Então, eu tenho que descobrir quantas vezes eu multiplico o 2, porque o expoente é isso que diz pra gente, para dar 8. Então, eu tenho que descobrir 2 vezes quantas vezes ele tem que dar 8. Então, vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ah, então o x ele tem que ser 3 vezes. Ok? Para que isso dê resultado. Essa é uma maneira de ver. Outra maneira de você visualizar é você pegar esse 2 elevado a x igual a 8 e resolver, transformar. Como aqui eu tenho uma igualdade entre dois resultados, aqui é uma potência e aqui é um número. Para que eu possa igualar esses dois elementos, eu tenho que fazer com que eles sejam do mesmo tipo, para que eu possa comparar. Isso é uma potência de base 2. É possível transformar o 8 também numa potência de base 2? Sim. É só você pegar o 8 e fatorar ele. Ok? Vou pegar o 8 aqui e vou fatorar. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Isso quer dizer que o 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Agora eu tenho uma igualdade entre duas potências. Mesma base, mesma base. Então o x e o expoente 3, eles têm que ser o mesmo. Simplesmente por uma comparação. A base é a mesma, o expoente é o mesmo para que seja o resultado, porque não é possível eu multiplicar o 2 uma outra quantidade de vezes que dê o mesmo resultado de 2 elevado a 3. Ok? Um outro exemplo para a gente poder entender como que funciona. Vamos lá. O logaritmo de 16 na base 2. Qual é o resultado disso? A base elevada a x é igual a 16. Então, 2 elevado a x vai ser igual. É possível transformar o 16 numa base, numa potência de base 2? Sim. Se você fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, é o 2 4 vezes. Como a base é a mesma, você ignora a base e olha, então os expoentes têm que ser iguais. Então, o x tem que ser 4. Ok? Essa é a definição, esse é o conceito de logaritmo, ok? Então, quando eu pego o logaritmo de um elemento numa certa base, vai dar um resultado. Então, como que funciona? B elevado a x é igual ao A. Um detalhe, essa base aqui, B, ela tem que ser necessariamente um número maior que 0 e diferente de 1. E o logaritmando, o A, ele tem que ser necessariamente um número sempre maior que 0. Ok? E o resultado aqui desse nosso logaritmo, ele pode ser qualquer número pertencente aos reais. Então, ele pode dar qualquer número para a gente. Ok? Essa é a definição. A base é a base da nossa potência, o x é como se fosse o nosso expoente, e A é o resultado da nossa potência. Mas aqui no logaritmo a gente chama de outros nomes, ok? Vamos mais um exemplo aqui para a gente entender. Logaritmo de 1 na base 3. Quanto que dá? Só pegar a base elevado ao expoente, isso tem que ser 1. Aí como que eu faço isso? Como que eu vou fazer essa potência ficar iguais? Aí eu tenho que lembrar das propriedades. 3 elevado a x. Como que eu transformo o 1 numa potência de base 3? Aí eu tenho que lembrar da propriedade. 3 elevado a 0, porque toda potência que o expoente é 0, o resultado é 1. A potência é a mesma, compara somente os expoentes. X é 0. O resultado pode ser 0. Ok? Outro exemplo aqui para a gente entender. Logaritmo de 8 na base 8 é x. Vai ser base 8 elevado a x, que é o nosso expoente, é igual ao nosso logaritmando, que é 8. Outra propriedade da potência, quando não tem nenhum expoente, o expoente é sempre 1.
A base é a mesma, ignora, então o x tem que ser igual a 1. Ok? Outra propriedade, outra característica que pode aparecer para a gente. Logaritmo de 1000 na base 10. Aí nós temos que saber o seguinte, logaritmo de 1000 na base 10 é a mesma coisa que eu pegar o logaritmo de 1000. Porque quando não tem ninguém na base, essa base é necessariamente o 10. Ok? É assim que funciona o logaritmo, igual raiz. Quando eu falo raiz quadrada de 81, aqui quando não tem, eu sei que é o 2. Na potência, 4. Quando não tem ninguém no expoente, eu sei que é o 1. Então são características muito parecidas. Não tem ninguém no expoente, é 1. Não tem ninguém na base, é 10. Não tem ninguém no índice da raiz, é 2. Então, quanto que fica? Logaritmo de 1000. Lembrando que o logaritmo de 1000 é a mesma coisa que base 10. É só fazer. 10 elevado a x, que 10 é a base, x é o expoente, é igual a 1000. É possível transformar o 1000 numa potência em que a base é 10? Sim. É o 10 multiplicado 3 vezes. Ignora a base, que é a mesma, e compara os expoentes. X é 3. É assim que a gente faz essa parte inicial de definição, de conceito de logaritmo. Então, só para que a gente possa resumir. Logaritmo de um elemento, de um logaritmando numa certa base, dá um resultado. E ela a gente relaciona da seguinte maneira. Base elevada a x é igual a A. E nós vimos aqui duas propriedadezinhas, ok? Em que o logaritmo de 1, numa certa base qualquer, o resultado sempre vai ser zero, por definição. Porque nós vimos lá no exemplo que quando esse elemento é elevado a x, o x tem que ser zero para que o resultado sempre dê 1. Então, qual a potência que é elevada a zero tem que dar 1. Então, o resultado é sempre 1. Outra definição que nós vimos, outra propriedade é o logaritmo de qualquer elemento na base igual a ele, então logaritmando e base iguais, o resultado é sempre 1. Claro, qualquer base elevada a 1 vai dar sempre o A. Ok? Essas são propriedades importantes. Além, é claro, que a gente viu de que logaritmo de qualquer coisa, quando não tem ninguém aqui, o resultado dele é o próprio 10. Ok? É uma característica. Quando não tem ninguém, é 10. São as coisas que nós vimos nesse vídeo. Ok?